Olá, boa noite. É com muito prazer que nós estamos aqui para mais uma reunião do projeto Desperta Débora. Você que é mãe aí de filhos biológicos ou não, é um prazer você estar conosco e você também que está assistindo esse vídeo, né, que possa chegar a muitas e muitas mães. Esse vídeo possa te desafiar a saber se a sua lamparina está acesa ou apagada. Hoje, nós estamos aqui no mês de novembro do ano de 2024, num grupo de mulheres online, e eu trouxe uma palavra porque já finda, né? Já estamos aí com contagem regressiva para o final do nosso ano, né? Então, a minha palavra tem até a ver com o louvor que nós cantamos agora, né? Um louvor diferente, um louvor não muito conhecido, mas onde a letra falava, né, que é, o noivo se encontra com a noiva, né, que é a igreja, e aí ela menciona, né, vai mencionando que já tinha vestido as roupas brancas e estava alegre, aguardando, e é sobre isso que eu quero falar um pouquinho nessa noite. A sua lamparina está acesa ou apagada? Por quê? Porque um ano novo, ele se aproxima. Mês que vem, a gente já está aí há 2 semanas, né, praticamente do final de novembro, e aí já entra dezembro, quando entrou dezembro é tudo uma correria só que a gente nem vê passar, né? A gente só vê quando chega dia 31 de dezembro, né? São muitas confraternizações, muitas despedidas, muitos abraços. E aí, o final de ano se aproximando, a gente começa a sentir também um chamado para fazer toda uma retrospectiva da nossa vida, uma avaliação, né, do que a gente teve sucesso, do que a gente não teve sucesso, daquilo que a gente teve como vitória, derrota, alegria, tristeza, do bem que a gente fez, tudo aquilo que a gente pode melhorar, tudo aquilo que a gente evita, né, como mal de fazer, ou seja, a gente acaba refletindo, a gente começa a olhar para frente, estabelecer objetivos, porque também não adianta nada a gente ficar olhando para trás, chorando leite derramado, né? Então, assim, a gente começa a estabelecer objetivos, mudar rotas, equilibrar, ver aquilo que funcionou, aquilo que não funcionou, a gente começa a ver as nossas prioridades e muitas outras coisas. Mas o que a gente precisa mesmo é saber se nós estamos abastecidas para tudo isso. E por isso que eu queria, antes aí da gente poder fazer toda essa reflexão, toda essa retrospectiva do nosso ano, nós estamos ainda no mês de novembro, antes mesmo de você fazer toda essa reflexão, eu quero te trazer uma palavra lá da parábola das 10 virgens, para a gente poder conversar um pouquinho, para a gente saber como é que está a sua lamparina. E eu te convido a ler comigo essa parábola ali no livro de Mateus, que diz assim: O reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas junto com as candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: O noivo se aproxima! Saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: Deem-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: Não, não, pois pode ser que não haja óleo suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: A verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem nem o dia nem a hora.
E aí eu faço uma reflexão, começo aí uma reflexão com vocês, né? O fogo é necessário para que a gente possa estar vivendo o nosso dia a dia. Como será que está o fogo em nossa vida? A nossa lamparina, ela se mantém acesa com o quê? Com fogo, né? E entre várias parábolas que Jesus nos ensina, as 10 virgens representam o quê? A igreja. A lamparina representa a nossa vida. O azeite representa nossa preparação espiritual e a presença do Espírito Santo. E o noivo é Jesus. E aí eu quero te convidar a refletir no quê? Das 5 virgens que ficaram sem azeite para suas lamparinas, quando elas conseguiram comprar o azeite, já era tarde demais. A preparação espiritual não pode ser comprada ou emprestada. O nosso relacionamento com Deus, ele é pessoal e individual. E com isso, eu quero dizer o que para vocês? Que há necessidade da gente ter fogo, da gente ter óleo, né? Da gente ter azeite, porque senão a gente não fica na presença do Senhor. É isso que eu quero trazer para vocês. E aí eu venho refletindo o quê? Em 3 coisas que a nossa lamparina acaba ficando apagada. 3 coisas que apagam a nossa lamparina, que são 3 coisas que você deve fugir, que é a indiferença espiritual. É a primeira. Às vezes a gente fica aí durante um tempo na caminhada cristã e a gente vai se tornando indiferente espiritualmente falando. E eu quero ler com vocês Apocalipse 3, versículos 14 a 21. Conheço você por dentro e por fora e vejo pouca coisa que me agrade. Você não é frio e também não é quente. Melhor que fosse frio ou quente. Você está estragado, apodrecido e me causa ânsia de vômito. Você alardeia, eu sou rico, faço e aconteço, não preciso de nada nem de ninguém, mas você é desprezível, um mendigo cego, esfarrapado e sem casa. Saiba o que eu quero que você faça. Compre ouro de mim, ouro refinado pelo fogo. Então você será rico. Compre roupas de mim, roupas desenhadas no céu. Você já andou por aí seminu por muito tempo. E compre de mim remédio para os olhos. Assim poderá ver e enxergar de verdade. Costumo chamar à responsabilidade aqueles a quem amo, para incentivar, corrigir e guiar, para que vivam da melhor maneira. Levante-se então, faça meia volta, busque a Deus. Olhe para mim, estou batendo a porta. Se você ouvir o meu chamado e abrir a porta, vou entrar e jantar com você. Os vencedores vão se sentar comigo à cabeceira da mesa, assim como eu, depois de vencer, tomei o lugar de honra ao lado do meu Pai. Esse é o meu presente para os vencedores. E aí a gente tem aí um grande exemplo, né, que era, no caso, a igreja de Laodiceia, que ela havia se transformado em uma comunidade completamente morna, sem sal, sem tempero nenhum. Assim como as virgens loucas, né, seus crentes não adotavam uma posição definida e a indiferença os levou à ociosidade e à preguiça, negligenciando seu serviço a Cristo. O resultado foi que Jesus estava vomitando eles da sua boca. Infelizmente, esse tem sido o estado de muitos crentes. Então, às vezes, essa mensagem chegando até o meu e até o seu coração, Deus tem algum propósito para trabalhar. Às vezes, a gente vai ficando indiferente a algumas questões que já acontecem na nossa igreja, às vezes, algumas questões que já não nos sensibilizam mais. Meu marido costuma dizer que é muito preocupante aquele crente que já não chora mais. Né, já não se arrepende mais, já não pede mais perdão em suas orações, então, a gente precisa estar se voltando diante da presença do Rei, diante da presença do nosso Deus. Então, que ao você fazer aí toda uma retrospectiva de como tem sido a sua vida, que você possa fazer essa pergunta: o que você pode fazer hoje para não cair
ou sair da indiferença espiritual. Às vezes você ainda não entrou, às vezes você está aí a um trisco de entrar, às vezes você já está na indiferença, às vezes o que acontece lá na igreja, às vezes algumas discussões que acontecem no seu trabalho, nos seus estudos, às vezes você já fala, ai, estou tão cansativo. Eu digo isso por mim própria, né? Às vezes eu mesma me pego, eu falo, poxa vida, é tão cansativo, às vezes, algumas questões, que daí eu acabo me omitindo, sabe? Então, assim, às vezes você que está me ouvindo pode estar passando pelo mesmo processo que eu. Então, a gente tem que parar e olhar e falar, Senhor, eu não quero ter indiferença espiritual. Eu quero estar diante do Senhor, quero estar me arrependendo, quero estar te buscando, quero estar colocando o Senhor como prioridade na minha vida. Um segundo ponto que eu quero trazer para vocês é o cansaço espiritual. São coisas que apagam, o que apaga a nossa lamparina. O cansaço espiritual, está lá em Gálatas 6, versículos de 9 a 10, que diz assim: Portanto, não se cansem de fazer o bem, no tempo certo teremos uma boa colheita, se não nos desesperarmos nem desistirmos. Cada vez que tivermos chance, trabalhemos para o benefício de todos, a começar pelos mais próximos de nós na comunidade de fé. E em 2 Crônicas 15, 7 diz: Mas sejam fortes e não desanimem, pois o trabalho de vocês será recompensado. Eu digo porque tem muitos de nós aqui que às vezes já está aí com bastante tempo na caminhada cristã, né? Eu já tenho uma caminhada aí, sou nova, né? Mas eu já tenho uma caminhada boa cristã, mais de 20 anos aí de evangelho, e aí às vezes eu também me pego ao cansaço dentro do cansaço espiritual. O cansaço espiritual, ele é o quê? A soma do cansaço emocional e do cansaço físico. Às vezes eu sou um tipo de pessoa que eu gosto de fazer. Estou sempre fazendo e às vezes eu me esgoto, né? Essa mensagem ela veio para mim porque é um estudo que eu acabei fazendo e o Senhor falou primeiramente comigo. Eu estava vindo aí no mês de agosto, setembro, outubro, que quando vai sempre acontecendo assim, né? A gente vai indo o ano e depois a gente vai indo, vai chegando um esgotamento, que chega uma hora que eu não estava aguentando mais, um monte de coisa estava acontecendo na minha vida. E eu falei, Senhor, eu preciso parar e ouvir a voz do Senhor, porque é o que eu sempre falo também. Às vezes o Senhor está falando, e eu estou tão correndo, estou tão desesperada que eu não consigo ouvir a voz de Deus, né? Então, às vezes a gente acorda já pensando que a gente vai fazer amanhã, depois da manhã, então isso vai desgastando. E aí, com a hora que a gente vê, a gente não tem força nem para buscar o Senhor, né? Dirá para fazer as demais coisas que a gente tem para fazer, com tantos compromissos, como mãe, como esposa, trabalhando na igreja com tudo que aquilo que a gente tem para fazer, né? Então, quando nós somos vencidos, né, pelo cansaço, aquele tipo de cansaço que parece inesgotável, e quando nós somos vencidos por ele, nós não sentimos mais prazer de irmos à igreja, muito menos de trabalhar na obra de Deus. Para este crente, tudo é cansativo. Quando um cristão chega nesse estágio, a lamparina está se apagando. Então, pergunte para você: será que você não está mais nem se importando com algumas coisas que deveria se importar? Será que o Senhor não tem sido mais a prioridade na sua vida? Será que tanto fez como tanto faz? Então, eu quero deixar uma pergunta hoje para você. O que você pode fazer hoje para não se cansar ou ser renovado em relação à igreja e à obra de Deus? Às vezes a gente vai indo, e a gente acaba falando: ah, não, ah, tem outro para fazer, mas o Senhor dividiu dons. Né? O meu braço, a minha mão não tem o mesmo papel que a minha cabeça, que o meu pescoço. E Deus, ele assemelha o nosso corpo ao corpo de Cristo, que é a igreja. Então, assim, nós temos que procurar saber onde é que a gente pode ser usada, né? E hoje em dia, com essa questão da internet, eu vejo muitas mulheres também serem
estar sendo usadas na internet, né? Fazendo discipulados pela internet. Outro dia eu achei interessante, uma irmã me procurou, uma irmã de nossa igreja, me perguntando se eu poderia fazer algum tipo de discipulado com ela. Ela é nova convertida e se eu poderia caminhar com ela algumas milhas, né? E eu falei sim, e ela veio, tomamos um café juntas, e aí, se eu não estou animada, se eu estou cansada, eu não tenho vontade de fazer nada. E aí eu virei, eu falei, não, vamos, eu seguro na sua mão, pode segurar na minha mão e vamos caminhar juntas. Então, assim, às vezes a gente não se dá nem conta, mas às vezes a gente não quer, ou não quer, ou a gente tem uma igreja onde tudo já está estabelecido, e a gente fala, poxa, não tem papel para mim. Tem sim, procure seus líderes, né? Se você quiser aí ajudar em alguma coisa, se você pertence a Boas Novas, pergunte para mim, pergunte para algum pastor, olha, eu quero atuar em alguma área, quero fazer alguma coisa, né? E sempre tem, sempre vai ter uma irmã, uma pessoa para você caminhar junto, né? Então, assim, não esteja parado, não esteja aí ouvindo a voz de Satanás, né? Murmurando no seu ouvido, ah, já chega, já não aguento mais, eu não suporto mais isso, tem sempre gente para fazer tal coisa, né? E não, tem sempre gente precisando. Por mais que a gente seja já, eu digo, antiga no Evangelho, né? Para você que está aqui, às vezes, nessa reunião, não sei você quem vai ouvir, mas se a gente é antiga no Evangelho, tem sempre gente nova, tem sempre gente que está caminhando hoje. Então, nós precisamos, sim, arregaçar a nossa manga, né? Estar ali diante do Senhor e falando, Senhor, me renova, renova o meu ânimo, porque eu sei que a seara é grande, né? E eu preciso trabalhar, eu preciso é, corroborar com o Senhor para que eu possa somar, né, na obra do Senhor. Um outro ponto que eu quero trazer para vocês é o excesso de entretenimento. Às vezes a gente, sem se dar conta, a gente vai vivendo um excesso. E hoje em dia o que mais tem é o excesso de entretenimento, o excesso de você ir até o shopping, é tanta coisa que às vezes a gente olha que a gente não precisa, né? Às vezes eu entro em aquelas lojinhas Miniso, eu acho tão engraçado, às vezes eu entro assim, eu fico olhando, eu falo, gente, como é que pode, né? As pessoas terem tanta criatividade para fazer tanta coisa. E às vezes tem coisas ali que você não sabe nem para que serve, né? E é coisinha para pegar não sei o quê, é coisinha para pegar cada um ao seu tipo de alimento e pratinho para você colocar a colher, e você fala, a hora que você está cozinhando, e você fala, meu Deus, cresci com a minha mãe colocando um pirizinho, a hora que está cozinhando, vai pôr nos talheres ali. Hoje tem toda coisa tão específica, tanta coisa que a gente precisa tomar cuidado, que isso vai. Esse envaidecimento, sabe? Envaidecimento vai nos sugando. Quando a gente vê, a gente já tá nessa esfera, nesse mundanismo tão grande que a gente quer e quer e cada vez mais, né? Eu falo porque eu tenho uma menina de 13 anos e ela fica assistindo televisão e nos canais vão passando as coisas que eles sabem, né? Que os adolescentes, canais para adolescentes, sabem daquilo que eles gostam. E nossa, quando eu ia ver, ela estava querendo um monte de coisa e cada vez que eu levava ela no shopping era nossa, e é um sorvete, e é isso, e é uma. Ah, mãe, só uma blusinha, vamos só até a livraria, aí eu preciso de caneta, eu preciso. Aí eu falava, tudo bem, mas tem um excesso de caneta, né? Virou um mundo, agora eu sei que tem um mundo da papelaria hoje que fala, né? Sempre teve, mas assim, é um excesso, né? Quando você vai ver, a menina tá com estojo gigantesco, eu falo, peraí, precisa de tudo isso? Né? Então, às vezes, a gente está se enchendo e tentando encher, às vezes, um vazio que tem aqui dentro, que às vezes a gente vai tentando, e a gente sem se dar conta, né? E eu volto sempre a falar que Satanás, ele é sábio nisso, né? Em pegar a nossa vulnerabilidade, porque a gente gosta, né? Eu, particularmente, quando às vezes eu quero esfriar um pouco a cabeça, eu dou uma volta, vejo umas 4, 5 lojas, nossa, eu fico toda alegrinha, né? Não sei vocês, como vocês são, mas eu digo,
Então, Satanás, ele sabe, né? Ele usa toda essa nossa vulnerabilidade. E hoje, o mercado feito muito mais para mulher do que para homem. Então, a gente precisa tomar cuidado. E fora o outro, o entretenimento também, que são as coisas que a gente vai fazendo, né? Não só as coisas que preenchem o nosso eu, mas até tantas saídas. E aí, eu fui cortando um pouco, né? Voltando a falar da minha filha, chegou um momento que eu falei, filha, para que a gente precisa ir tanto ao shopping? Né? Fica um vazio, a gente dá a volta, fica duas tontas dando uma volta lá no shopping, e aí olha, aí fica procurando. Gente, a gente não precisa disso, filho. E aí eu comecei a olhar para mim e falei, nossa, então o que é que está faltando? Está faltando eu trazer algum entretenimento para ela, ou dentro da minha casa, dentro ali do meu bairro, né? Algo que eu possa fazer com ela. Então, isso eu também fui me disciplinando, né? Eu quero ler com vocês 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 6, que diz: Mas aquele, deve ser, mas a que vive para os prazeres, ainda que esteja viva, está morta. Porque a gente não se sacia, não se sacia. O prazer mundano nunca vai nos saciar. Tiago 4:4. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. E isso tem que estar latente, principalmente aí com a chegada do Natal, onde as pessoas elas parecem que estão preenchidas, enquanto elas não gastam todo o dinheiro que têm, né, que receberam no 13º com presente, 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 presente. Você fala, meu Deus, né? Então, assim, parece exatamente isso que eu falei, um vazio, né, que precisa ser preenchido, é um prazer carnal. E a carne, meu marido sempre fala, ela não tem fim, parece que é um poço sem fim, né? Por mais que faça, 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 a nossa carne vai estar sempre exigindo algo a mais. Então, a gente precisa estar aos pés da cruz, precisa estar diante do Senhor Jesus. Senhor, olha, agora no mês de novembro, no mês de dezembro, meu 13º, eu quero me preparar para o Natal. Senhor, me ajude. Sabe, que eu consiga ser uma pessoa mais equilibrada. Que eu não comece o ano já endividada, né? Com tanto entretenimento que às vezes a gente vai buscando na nossa vida, preencher o vazio que a gente tem. E muitas vezes o excesso de entretenimento também nos cansa, né? E quando a gente vai para a igreja, a gente não tem energia nenhuma. Então, o excesso de entretenimento é o maior inimigo do avivamento. Os dois são antagônicos, onde está um, o outro não habita. Não adianta. O avivamento desperta, o excesso de entretenimento causa distração. Né? Quando eu falei que eu ficava ali no shopping com a minha filha, dando volta, você fala, meu Deus, o que que eu estou fazendo? Você fica distraída, você está ali, ó, perdendo tempo de estar fazendo coisas muito mais importantes. O avivamento muda hábitos, o entretenimento causa acomodação. Eu estava acomodada, cega. O avivamento é algo espiritual. O excesso de entretenimento é algo carnal. Ele vem para preencher a nossa carne. Não é pecado descansar e se divertir, mas é pecado capital viver em função dos prazeres da carne, conforme a gente leu aqui, ó. Mas a que vive para os prazeres, ainda que esteja viva, está morta. Então, que a gente possa acabar aí o nosso ano fazendo essa retrospectiva, né? Lembrando dessas três questões aqui que eu trago para vocês. Como é que está a sua vida espiritual? Você está indiferente? Você está morno? Frio? Como é que você está? Você está em cima do muro? O seu cansaço espiritual. Lembra aqui, ó, o cansaço espiritual é a soma do cansaço emocional e do cansaço físico. Às vezes a gente é tão sobrecarregada, né, na nossa vida, no nosso trabalho, nas nossas tarefas de casa, nas nossas tarefas como mulher, e às vezes a gente não tem pique, né, para estar buscando a Deus. Então, que você possa repensar, parar e falar quais são as minhas prioridades. E o terceiro ponto, o excesso de entretenimento. Muito cuidado, que o avivamento, ele
precisa estar na busca do nosso coração. Nosso coração tem que estar sempre buscando um avivamento para que o Senhor possa sempre nos deixar viva, é isso que está falando, nos alegrar, nos motivar, nos trazer, nos fazer em pé. E eu quero deixar essa pergunta para você. Qual o excesso de entretenimento hoje tem te afastado de Deus? O que você pode fazer hoje? O que você fará para mudar? Então, que você possa refletir nessas três perguntas. Se for possível, volte o vídeo depois, assista. O que você pode fazer para mudar? O que tem te afastado de Deus? O que tem te esfriado de Deus? Né? Falado, olha, realmente eu estou chegando aí no final do ano e eu quero chegar já engatilhada para eu dar, né, um pontapé no meu janeiro de 2025. Eu quero começar o ano bem. Né? Ou às vezes você fala, não, olha, eu estou equilibrada, graças a Deus meu ano correu tudo bem, eu quero continuar assim. Então, que Deus possa falar ao seu coração, que o seu coração possa estar muito aberto, né, para você poder fechar, né, o seu ano de 2024 se acolhendo, né, sabendo que você é mulher, que nós temos as nossas dificuldades, as nossas fragilidades, mas que nós nos esforçamos e que o nosso esforço possa ter um efeito produtivo no Senhor, né, porque nós, cada uma de nós temos um propósito e que o nosso propósito seja sempre agradar ao Senhor, fazer a vontade dele, nos relacionar, né? Então, assim, o que você pode fazer para mudar aquilo que tem te afastado de Deus? Quando eu notei que essa simples questão de shopping estava me fazendo de idiota, né? Me sentia uma imbecil ali com ela. Eu falei, não, não, filha, a gente está errado. A gente precisa tomar uma atitude diferente. E ali a gente começou a tomar atitude diferente. E hoje é bem esporádico que a gente vai até o shopping, tá? E tantas outras coisas, né? Às vezes eu vejo que alguma coisa está me cansando muito mais, né, do que eu estar diante da palavra do Senhor. Eu também vou, eu retiro, né? Eu sempre coloco, eu falo para vocês que o meu celular, ele tem tudo cronometrado aqui, o que eu posso usar, o que eu não posso, porque eu não sei, eu sou carnal e quando eu vejo, eu tô lá no Instagram, é um vídeo mais interessante que o outro. Então, eu põe os minutos ali para aqueles minutos me lembrar, olha, Érica, tem coisa mais importante para você fazer do que estar aqui. Então, que Deus possa abençoar a sua vida, Deus possa abençoar aí o seu final de ano, Deus possa abençoar a passagem em família que você vai ter, que você possa amar muito, ser amada, mas que você possa estar na presença de Deus, deixando sempre a sua lamparina muito acesa. E como eu escrevi ali, eu te desejo muita intimidade com Cristo no seu ano de 2025. Deus te abençoe.